Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa playlist de Command Line em Linux e Bash Script. Nesse vídeo a gente vai continuar vendo o Bash Script, a gente vai evoluir o nosso código, tornar ele mais profissional por meio da passagem de argumentos e vamos ver também a personalização do nosso Bash por meio do Bash RC. Bom, então no vídeo anterior a gente viu como a gente pode melhorar esse nosso programa, esse nosso Bash Script, e desenvolvemos assim, um script, para automatizar o update de uma base de dados. Uma tarefa que seria completamente possível, completamente útil para quem trabalha com dados, para quem trabalha com aprendizado de máquina. Vamos ver uma forma da gente melhorar um pouco mais o script, o algoritmo que a gente desenvolveu. A gente tinha criado ele aqui na pasta, chamamos ele de update. Então vamos editar ele aqui, porque existe uma forma de melhorar ele um pouco. Como vocês estão vendo, os dados eles estão sendo inseridos aqui dentro do nosso programa. Mas isso não se configura como uma boa prática de programação, porque cada vez que eu tivesse que fazer o update da base de dados, eu teria que editar esse programa, o que não faz muito sentido. A gente chama isso de hard coding, ou a gente pode dizer também que a gente está marretando os dados no código. O que faria mais sentido, na verdade, seria a gente passar as informações para esse programa, para que aí sim, com as informações passadas, é que o programa fizesse o update da base de dados. A gente dá o nome disso de argumentos, A gente passa os argumentos como variáveis. Esses aspectos de programação, a gente conversa sobre isso na playlist de programação básica que tem aqui no canal, então sugerindo mais uma vez, se inscreva no canal, assista todas as playlists, porque todo esse conhecimento ele vai se somando, eles se conversam, eles se completam. Então uma coisa que a gente vai fazer aqui é criar variáveis para que a gente não precise passar a informação dentro do programa. O programa ele vai fazer o trabalho dele, que é atualizar a base de dados. Então, primeiro a gente vai passar uma variável chamada input data, que são os meus dados de entrada. A gente vai assinalar esse como o nosso primeiro argumento. A gente vai criar uma outra variável chamada de destination, que vai ser a nossa base de dados, de destino, que vai ser a nossa segunda variável. E agora, em vez da gente passar os dados aqui dentro do programa, a gente vai substituir isso pela nossa variável. Eu vou passar o input data para o meu comando echo e o output do meu comando echo eu passo para a minha variável destination. Então, agora eu tenho um programa bem mais limpo, bem mais eficiente. Os dados efetivamente vão ser passados como argumentos, aqui vão ser tratados como uma variável, e aí sim o código trata essas variáveis da maneira que a gente quer, que no caso aqui é fazendo o update de uma base de dados. Vamos dar o save aqui, Ctrl O, Enter, Ctrl X, sai do editor. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai chamar novamente o nosso algoritmo, o nosso programa que a gente acabou de criar. A gente vai fazer update.sh. Porém, lembrando, a gente alterou, ele está aqui em cima, no editor, perceba, agora ele recebe dois argumentos, eu preciso passar esses argumentos. E que argumentos são esses? São os dados. Então, por exemplo, eu vou passar aqui, Ricardo, 32 anos, 1,70 m. Bom, esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o nosso destino, certo? E o nosso destino é o database.txt. Vamos dar o Enter. Opa, ele está me dizendo aqui que o comando não foi encontrado, o comando input data destination. Eu já sei o que é. A questão é a sintaxe no Bash. É o seguinte, no Bash a gente não pode ter esse espaço aqui para atribuir uma variável, certo? Então a gente vai reduzir esse espaço aqui. Enfrentar erros durante a programação é completamente natural. Vocês têm que se adaptar a esse tipo de situação e se habituar a ler o log. Agora sim, vamos sair, vamos repetir o comando e resolvido, certo? É bom a gente provocar esses erros porque a gente aprende, tá certo? Percebeu que como dentro do comando o nosso compilador apontou que o input data e o destination são comandos que não foram achados, ou seja, ele interpretou isso como um comando porque existia um espaço. Então, vamos dar uma olhada na nossa base de dados para ver se o Ricardo foi adicionado à nossa base de dados. Dando cat aqui, está lá, o Ricardo foi adicionado. Então, dessa forma, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu melhorar ainda mais o nosso programa para que ele
receba argumentos. A gente passa o programa como um algoritmo, passa os argumentos que a gente precisa, ou seja, os dados e a destinação, e ele recebe isso e trata de forma automatizada uma atualização de uma base de dados que a gente criou. Perceba que, da forma que a gente construiu o nosso código, a gente ganha uma vantagem a mais. A gente incluiu aqui o registro do Ricardo, mas a gente poderia incluir mais de um registro. Então a gente poderia botar aqui o Ronaldo também e colocar aquele caractere especial para adicionar mais registros e adicionar a Gabriela. Vou dar Enter e fazer um cat novamente. Tá lá, o Ronaldo e a Gabriela também adicionado. Então eu posso adicionar mais de um registro de forma contínua, passando parâmetros para o meu programa. Então o meu programa ele se adapta à quantidade de registros que eu quiser passar. Bom, uma última coisa que a gente pode fazer aqui é configurar aquilo que se chama do Bash RC ou Bash RC. O Bash RC é um arquivo de configuração do ambiente, do nosso ambiente de shell. Então, como a gente já viu nos vídeos anteriores, a gente está aqui logado como um usuário, a gente tem uma home, ou seja, a gente tem um diretório padrão para o nosso usuário, e toda vez que um terminal é executado, ele executa um programa, né? Assim como o programa que a gente acabou de criar, outros programas são executados pelo sistema operacional. Esse outro programa, ele cria diversas variáveis no nosso sistema para que eles possam ser utilizados. Essas variáveis são chamadas de variáveis de ambiente e elas facilitam a nossa comunicação com o terminal, porque a gente não precisa ficar se referindo ao endereço dos executáveis. Então, a gente viu que para a gente executar o nosso programa aqui, a gente precisa se referir ao endereço, mas a gente pode melhorar isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o Bash RC ou Bash RC, que é esse arquivo de configuração, e vamos editá-lo. Como é que a gente edita? Vamos utilizar o editor Nano. Onde que ele fica? Ele fica na home do usuário, cujo atalho é o tio, como a gente já falou. Então, a gente vai lá no Bash RC, ele vai abrir esse arquivo de configuração para a gente, e aqui vai ter toda a configuração do nosso ambiente. Então, todo esse script ele é executado toda vez que um terminal, né, toda vez que o shell é aberto. E ele facilita que a gente consiga operar a nossa comunicação com o Bash. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um comando para que esse arquivo, que é o arquivo de ambiente do nosso terminal, também execute o comando que a gente precisa. A gente vai executar o comando aqui chamado de alias, que é basicamente atribuir um apelido para algum comando. Então a gente vai fazer o alias, e aí o que a gente quer fazer? A gente quer definir um apelido, um caminho mais fácil para o nosso executável, para que a gente possa executá-lo de qualquer lugar, sem precisar colocar o endereço do nosso executável, do nosso algoritmo. Então, para ficar simples, a gente vai chamar ele simplesmente de update. E ao update, a gente vai atribuir o caminho desse executável. O caminho do executável, a gente já viu que está lá no Workspaces, dentro da pasta que a gente criou aqui para o nosso projeto, né? Que é o My Linux Course. E aqui dentro tem o nosso executável, que é o update.sh. Eu vou salvar isso aqui, Enter, vou sair. Agora, como eu disse que esse programa ele é executado toda vez que a gente inicia um terminal, esse terminal ele já está iniciado, a gente está com ele aqui aberto, certo? Então esse programa ele já foi executado. Para que a gente consiga validar aquilo que a gente criou, a gente vai dar outro comando, que é um comando para basicamente recarregar esse arquivo, que é o source. A gente vai dar então um source, vamos nos referir ao caminho dele, que é a pasta home do usuário, .bash rc, Enter, ele carregou. Agora, como é que a gente pode fazer o update? A gente pode simplesmente fazer update, colocar o primeiro argumento, que são os nossos dados, né? Então vamos dizer aqui o Pedro, de 70 anos e 1,80 m, e a nossa destinação, que era database txt. Vamos dar um Enter. Opa, o nosso compilador disse que o ambiente não existe, certo? O Bash aqui está dizendo que o Workspace não existe. Por quê? Porque a gente colocou o caminho incompleto. Vamos verificar qual é o caminho completo? A gente dá o pwd aqui, está faltando a barra, né? A barra do root. Então vamos fazer lá de novo, entrar no Bash RC e vamos consertar isso. Vamos salvar, sair. A gente precisa dar o source de novo e agora sim vamos executá-lo. Prontinho.
Vamos ver se o Pedro entrou lá na nossa base de dados? Vamos dar um cat txt e tá lá o Pedro inserido na base de dados. Então, perceba o que a gente fez. A gente passou a ter um apelido, né, um comando aqui direto que a gente faz, simplesmente update. A gente passa os dados que a gente quer fazer o update, passa uma base de dados e o nosso algoritmo resolve tudo para a gente. Ele insere lá na nossa base de dados as informações que a gente queria. Tudo isso de forma programática, tudo isso utilizando Bash Script dentro de um sistema Linux. Então, para esse vídeo foi isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.